Bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, agora 9 horas 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje entramos mais tarde, porque é mais informação chegando para você. Como vocês sabem, o Bom Dia Agronegócio é a nossa abertura de mercado, que acontece pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas e este programa tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Mas o que é mais importante a gente dizer nessa manhã de terça-feira, porque só chegamos agora, não é? Porque o nosso time está lá na Argentina, né? Daniel Olive, junto com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, a equipe técnica da Big Safra, todo mundo ali colhendo as informações para que você entenda um pouco mais da realidade em loco da safra argentina. Por isso que eu demorei um pouquinho mais, que eu queria pegar as últimas informações para dividir com vocês por aqui. Então, já, depois da nossa rodada de preços, a gente vai direto para a Argentina para trazer essas imagens para vocês, tá certo? Vamos falar de soja, vamos falar de milho, dessa vez na região de Córdoba. Por isso, então, que chegamos hoje um pouquinho mais tarde aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, mas sempre com você, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, ok? Bom, senhoras e senhores, vamos começar pelos preços. Hoje, naturalmente, é um dia de realização de lucros, de devolução de ganhos, né? Depois das altas da soja de ontem, que foram de quase 30 pontos. Então, hoje o mercado perde agora 15,69, com baixa de 0,7% no primeiro contrato. O milho, 6 dólares e 30, perdendo 0,5%. O trigo, 7 dólares e 55, tem uma perda mais agressiva de 1,6%. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados da soja. O óleo é quem lidera as perdas, 2,4% de queda agora, acompanha o petróleo, já a gente vai comentar sobre o mercado do petróleo, e também o farelo de soja bem próximo da estabilidade, mas ainda consegue se manter em campo positivo, 0,2% de alta. O farelo tem 453 dólares mais 80 centes por tonelada curta, negociações na Bolsa de Chicago, e os futuros do óleo no primeiro contrato, 63 centes e 79 por libra, como eu falei, uma baixa expressiva de 2,4%, acompanhando, volto a dizer, as perdas do petróleo, que já serão discutidas aqui por nós também, tá certo? Já temos essa notícia, inclusive, disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Vamos olhar agora para a Bolsa de Nova York. Nós temos o café subindo forte, 2,5% de alta para o primeiro vencimento, que tem 2 dólares e 47 mais 78 por libra. O açúcar, 17 centes mais 93, uma perda de 0,66%. O algodão caindo também, 1 dólar e 25 mais 36 por libra-peso, queda de 0,2%. E, como eu falei, o petróleo lidera as baixas de hoje e vai puxando uma série de outras commodities. O WTI, 89 dólares e 55 centes por barril, 1,94% de perda agora. No Brent, a baixa é de, vamos checar aqui, a baixa é de 2,2%, com o barril valendo 90 cents mais 90 dólares mais 65 cents. O gás natural sobe um pouquinho, mas bem próximo da estabilidade. O ouro cai 0,14%, a prata cai mais de 1%, o cobre cai mais de 1%, e vamos dar uma olhadinha no dólar index, que é importante. Em alta, como já era de se esperar, sobe 0,2%, diante de um dia que me parece ser justamente de ajustes, de correção, de aversão ao risco, e tudo bastante ligado, bastante conectado ao andamento das cotações do petróleo, tá? Vamos dar uma olhadinha como ficaram os negócios na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Farelo de soja subindo, óleo caindo, acompanhando aí todo esse cenário do petróleo e dos demais óleos vegetais. O milho em alta, o suíno vivo subindo 1,5%, e o minério de ferro também em alta, 1,35%. O índice de commodities hoje perde 0,71%, tá? Então, o dólar index, como eu falei, subindo. É um dia de correção, um dia de ajustes. Para os grãos especificamente, é um dia de ajustes antes do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e do boletim da Conab com o seu levantamento mensal
sobre a safra de grãos do Brasil, e o Brasil está aí na vitrine do mundo, dadas as perdas que registra na sua safra de soja 2021-22, assim como os demais países produtores da América do Sul. Então, fizemos essa primeira rodada de preços, vamos agora comentar os mercados, 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, suas sugestões, mande a sua participação. Não se esqueça de dizer para nós de onde você está falando, mande sua cidade, mande seu estado. Letícia Guimarães está aqui, ó, com tudo já pronto para dividir as notícias com vocês e pegar esses comentários e dividir com a gente por aqui, tá certo? Para todo mundo que está nos mandando bom dia, obrigada por estarem conosco. Bom dia para o Jonatas, para o Elvis de São Paulo, para o Everson de Dourados, Mato Grosso do Sul, para Rio Branco, no Acre, o Michel, bom dia. Itajá, no Goiás, o Mário Augusto, a Sandra Cremonese também nos mandando bom dia, o Rogério Mafra, o William Campos, bom dia para você, viu, William? O Rogério é de Divinópolis, Minas Gerais, e o William é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Notícias agrícolas no Brasil inteiro, é assim que a gente gosta, né? Então, não se esqueça, o chat está aberto no Instagram, está aberto no YouTube, fiquem à vontade para mandar ali os seus comentários, tá certo? Se não quiser perguntar nada e só fazer seus comentários, por favor, você é nosso convidado por aqui, certo? Bom, vamos lá então. Como eu falei, vou pedir para a Letícia já colocar na tela para nós a notícia do petróleo, levantamento de Jonathan Simeão. Hoje nós estamos vendo os preços recuarem cerca de 2% depois das cotações terem alcançado suas máximas em 7 anos nos últimos dias. Segundo o que já pôde apurar, então, nosso especialista em setor sucroenergético e energias de uma forma geral, Jonathan Simeão, o mercado acompanha sinais de avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, o que poderia elevar a oferta de petróleo, e por isso que a gente vem nessa toada de baixa, portanto. O mercado de petróleo vinha carregando, né, uma tendência de alta bastante forte, justamente por conta de uma oferta que está apertada nesse momento e de uma demanda que é bastante presente. E uma demanda que vai respirando mais aliviada depois dos picos mais agressivos, mais graves da pandemia, né, que deixou as pessoas em casa, fechou as cidades, fechou os portos, fechou uma série de lugares, de instalações e de pessoas em casa, né? E isso diminuiu bastante a demanda, e essa demanda vem respirando agora com mais fôlego, né? Por isso que a gente via essa situação. Mas é preciso que, de fato, esses acordos se fixem, né? E a gente veja um avanço efetivo e consistente dessas negociações, e aí, na sequência, essa elevação de oferta também chegando de fato ao mercado. Até que isso aconteça, o mercado segue especulando e vai especular principalmente para colocar dinheiro no bolso depois dessas máximas em 7 anos. Olha só o que diz o analista-chefe de mercado da AvaTrade, a Reuters Internacional. Se as sanções contra o Irã forem suspensas, a oferta global de petróleo bruto pode receber um apoio. Os dois países realizaram 8 rodadas de negociações indiretas desde abril sobre a retomada de um acordo nuclear de 2015 sem sucesso. Abre aspas para o analista. Agora, o Thomas Vargas, da corretora PVM. As exportações podem ser retomadas rapidamente se um acordo nuclear for alcançado, mas é um grande se. O ressurgimento dos barris iranianos é apenas uma possibilidade neste estágio. Foi o que eu falei. Tudo precisa se firmar, se efetivar, para que nós vejamos, portanto, uma mudança no quadro de oferta e uma consistente baixa dos preços para levar, de fato, os barris de petróleo a níveis mais baixos de forma consolidada. Então, volto a dizer, o mercado é bastante especulado, né? É um mercado de petróleo que tem um nível de especulação enorme, e isso vai aparecer bastante ainda, principalmente com essas condições aí né, de negociações acontecendo. Né? Estamos com 8 rodadas já sem grandes avanços, mas estamos aproveitando para ver o mercado se mexer e se redefinir, certo? Como eu falei, essa notícia já está na tua tela, então aproveite, e para checar essa notícia é muito simples. Menu, notícias, petróleo, a Letícia vai mostrar para nós aqui. Vocês vão ver que é muito simples de
checar essa informação, ela já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, então não deixe de acompanhar, porque esse é um mercado que impacta diretamente todas as principais commodities. Por isso que eu vou direto para a gente comentar um pouquinho do mercado do açúcar, que está perdendo hoje mais de 1%, acompanhando esse movimento do petróleo e perde, portanto, os 18 cents de dólar por libra-peso no primeiro contrato, que vinha, inclusive, puxando os demais. Então, o mercado está acompanhando esse recuo do petróleo, além de promover também uma realização de lucros própria, justamente diante de uma alta forte que também foi registrada nos últimos dias, né? Então, nós temos esse quadro. Olha só o que diz a Beatriz Pulpo, analista da S&P Global Platts, ao Notícias Agrícolas. Ao mesmo tempo em que tivemos queda nos preços do açúcar, tivemos também uma alta do petróleo. Então, houveram sim ajustes recentes para o mix 2022-23. Por que eu puxo essa fala? Porque esse andamento dos preços do petróleo e o consequente movimento dos preços dos combustíveis vão ajudar a definir claramente qual vai ser o mix das usinas para essa próxima temporada, que começa em abril. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ver as usinas se redefinirem sobre quanto produzirão de açúcar e quanto produzirão de etanol. Então, não dá para desviar os olhares também deste mercado, ok? Você que está no mercado sucroenergético, muita informação ainda vem pela frente, muita instabilidade, muita volatilidade, então prepare-se. Vamos checar como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York. Nesse momento, nós temos todos os contratos caindo mais de 0,7%. O março tem 17 centos mais 92 por libra. O maio, 17 centos mais 57. O julho, 17 centos mais 48. O outubro, 17 centos mais 55. Do açúcar, eu vou pular para o nosso cafezinho de todos os dias, porque hoje é dia de alta forte, 2% de avanço para as cotações na Bolsa de Nova York. E segundo informações também já apuradas por Virgínia Alves, nós temos uma movimentação ainda muito de olho na preocupação com a oferta de café arábica. Não são fundamentos novos, né? É uma condição já muito conhecida pelo mercado, nada de mudança efetiva, e hoje é um dia de recuperação, porque ontem as cotações voltaram a recuar um pouquinho. Então, o café continua obedecendo a esse movimento, a esse quadro, a esse desenho de oferta curta e demanda forte, demanda presente, frequente, né? E esse é o quadro, e os analistas vêm repetindo muito isso. Os fundamentos são os mesmos, os fundamentos são os mesmos. E, de fato, são os mesmos, né? Por isso que a gente vê essas movimentações pontuais de baixas, e, na sequência, o que a gente pode observar é essa sequência de uma movimentação de volta às altas. E quando volta a subir, sobe forte. Então, perceba que mesmo com uma alta do dólar index hoje, por exemplo, a gente vê as cotações do café subirem agressivamente. E mesmo com as perdas do petróleo também bastante agressivas, o café sobe forte. Hoje aqui no Brasil, a gente está com um dólar em alta, R$ 5,27 é a cotação da hora, um ganho de 0,24% nesta manhã de terça-feira. Ontem, o mercado fechou em queda, né? E a gente viu, então, os preços aqui dos nossos produtos se ajustarem um pouquinho, mas dadas as altas nas bolsas internacionais, as nossas cotações ainda seguem bastante firmes, tá? O setor está acompanhando todas as chuvas que chegam ou não às regiões produtoras aqui no Brasil, e isso é realmente um ponto determinante. E essa abertura de mercado já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, trabalho de Virgínia Alves, nossa especialista em café. O que dizem os analistas do escritório Carvalhais, tá? As quedas seguidas dos estoques de café certificado na ICE em Nova York trazem ainda mais insegurança ao mercado. É a oferta muito curta, muito ajustada. Na sexta-feira, recuaram 23.814 sacas. Na quinta-feira, outras 23.814. Fecharam a sexta-feira, totalizando 1.078.106 sacas. Há um ano, esse volume, né, de estoque era de mais de 1.600.000 sacas de café. Então, a gente tem uma perda aí, né, uma diminuição de mais de 570 mil. Então, isso tudo traz uma preocupação
grande, vai manter o mercado também bastante especulado e muito atento a essas possibilidades de alta, a essas possibilidades de avanço nas cotações e, mais do que isso, as possibilidades de especulação. Os fundos vão olhar ali para o café com certo interesse, sabendo que ali dá para fazer dinheiro, né? Então, é o mercado de commodities sendo o mercado de commodities, ok? Então, hoje, altas, portanto, para o café arábica na Bolsa de Nova York. Como eu falei, todos os principais contratos negociando com mais de 2% de alta. O março tem $2,47 mais 70 por libra, o maio $2,48 mais 20, o julho $2,46 mais 95, o setembro $2,45 mais 40, ok? Checamos Bolsa de Nova York, deixa eu checar aqui alguns comentários, que temos umas perguntas importantes para respondermos aqui. Rondônia conosco, Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, Campo Mourão, no Paraná. O Paulo nos pergunta, bom dia, soja hoje bate o Lobo-Guará? Olha só, Paulo, batemos, hein? Portos aí começando a semana com R$201 a R$204 sendo ofertados para compra. Interesse de venda bastante tímido, já já a gente vai falar sobre isso, tá? Qual a tendência do suíno para esse mês de fevereiro? Não é muito bom, tá? Realmente a gente ainda tem uma tendência de queda para os preços do suíno. A demanda interna está fraca, as nossas exportações não desempenham tão bem quanto nos últimos meses de 2021, né? Então a gente tem uma preocupação ali grande com o mercado de suínos agora. O prejuízo é muito forte, a gente não tem uma sinalização de que teremos de fato uma condição muito expressiva, né, de recuperação dos preços, salvo alguns estados onde a demanda melhora um pouquinho, mas de uma forma geral, a tendência é de que os preços sigam pressionados, o mercado siga bastante pressionado, tá? Então, vamos acompanhar. Vamos lá. O Ricardo, bom dia. Alguma novidade sobre a portaria do Ministério da Agricultura sobre o congelamento de recurso de poupança equalizada para as instituições financeiras? Pois é, senhoras e senhores, nós estamos apurando essa situação, é uma situação bastante preocupante, né? Mas a gente vai ter que tentar entender melhor como isso vai se dar, né? A gente já está vendo uma certa preocupação com a questão do crédito, né? Isso é um fato, e a gente vai monitorar isso tudo muito de perto, tá? Eu não tenho novidades além do que já foi noticiado e eu vou buscar mais dessas novidades para tentar entender como é que as coisas vão ficar. A Secretaria do Tesouro Nacional suspendeu temporariamente as contratações de crédito rural nas linhas subsidiadas do Plano Safra 2021-22. Vocês viram que ontem nós demos essa notícia, eu vou até mandar o link para a Letícia para ela dividir conosco para colocar essa notícia na tela, tá? E aí vocês vão perceber que a gente tem uma insegurança bastante grande ainda sobre o que pode acontecer com o crédito a partir de agora, né? Então, tudo que envolve o crédito tem essa preocupação. Olha só o que disse o Ministério por meio da sua assessoria de imprensa. O governo entende a importância dessa questão e está trabalhando pela sua solução. A suspensão temporária das contratações de crédito rural nas linhas subsidiadas, segundo nos informa a agência Reuters, ocorre após os aumentos em sequência da taxa básica de juros, a Selic, que elevaram gastos do governo com a equalização dos juros nas operações do financiamento. Nós sabemos que as taxas de juros do Plano Safra, elas são mais baixas do que a taxa básica e elas têm ali condições especiais ou menos agressivas de juros para os produtores rurais. E isso faz com que nós tenhamos, portanto, essa condição de mudança, né, das regras do jogo no meio do jogo, por conta do aumento da taxa básica. Então, vamos acompanhar, vamos monitorar, tá certo? É realmente importante que a gente tenha atenção a isso. Bom, deixa eu continuar aqui nos nossos comentários. Preço da soja, como fica? Nos pergunta o Vina Machado. Vamos falar bastante sobre soja agora? Vamos falar um pouquinho, vamos trazer as notícias, vamos ver como é que tá Chicago. Tem USDA essa semana, hein, senhoras e senhores? Tem USDA. O que está acontecendo com a soja agora, né? Nesse momento, a gente tem perdas de 9,5 pontos a 10,5 pontos nos principais contratos, tá?
A gente está falando ainda de um março com 15 dólares e 71 centos por bushel, o maio com 15,75, o julho com 15,70, o agosto 15 dólares e 31. Hoje é um dia típico de terça-feira da virada no jargão do mercado, porque ontem subimos 30 pontos, né? Foi um belo de um rally, puxamos ali a soja pertinho dos 16 dólares por bushel, e se a gente contabilizar Chicago mais prêmio, a gente tem uma soja de quase 17 dólares por bushel, tá certo? Vivemos para noticiar essa situação, assim como já noticiamos o recorde batido em Chicago de 17 dólares e 98 centos, quase 18 dólares, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013, tá? Então, somando Chicago mais prêmio, nós temos uma soja perto de 17 dólares por bushel. Aí alguém me perguntou aqui, né, sobre a soja Lobo-Guará, R$200, né? O Paulo Douglas Correia. Paulo, nós já batemos os R$200 para a soja, nós batemos na semana passada, no finalzinho da semana passada, começo dessa, a soja a R$200 no mercado FOB gaúcho, então as indústrias garantindo ali o pagamento, mas no interior não chega aos R$200 para o produtor, e também agora nos portos essas referências começaram a ventilar entre R$201 e R$204 por saca, tá? E realmente é um número bastante interessante, é um reflexo dessa composição de soja subindo forte, prêmios subindo também em plena colheita e diante de uma oferta muito curta, limitada, e diante de uma disputa acontecendo mais cedo entre demanda interna e exportação, e isso tudo alinhado dá esse resultado de preços aí na casa dos R$200 para o produtor brasileiro. Como é que as coisas devem caminhar essa semana? Hoje é esse dia de realização de lucros e também de ajuste antes da chegada dos números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que amanhã, quarta-feira, dia 9, traz seu reporte mensal de oferta e demanda. Deve promover cortes nas safras da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai. Como esses cortes virão, Carla Mendes? Eles podem vir bastante conservadores, como é típico do USDA. Amanhã a gente tem a Conab também trazendo a sua nova estimativa para a nossa safra. O último número da Conab, 140,2 milhões de toneladas. O último número do USDA, 139 milhões. O adido do USDA para o Brasil, 136 milhões de toneladas. E todas as consultorias privadas aqui no país estimando uma safra de menos de 130 milhões, segundo os números dos últimos dias. Então, nós vamos precisar entender como virão esses números estimados para a safra brasileira e para a safra sul-americana de uma forma geral, nesta quarta-feira, amanhã, 9 horas. 9 horas não, perdão, dia 9, 9 horas pela Conab, 14 horas pelo USDA, para saber o que vai acontecer. Mesmo que esses relatórios venham conservadores e provoquem uma realização de lucros no mercado, segundo os analistas e consultores, nós teremos baixas pontuais, porque os fundamentos do mercado são muito fortes. Se a gente pega essa perda contabilizada na América do Sul, Argentina, Paraguai, Brasil, e somando alguma coisa no Uruguai, na Bolívia, que também tiveram perdas por conta dessa interferência do Laninha no clima do sul da América do Sul, fora as perdas que a gente pode ter por conta do excesso de umidade no centro-oeste, dificuldade de colheita, diminuição de qualidade, a gente vai ter baixas pontuais caso esses relatórios venham conservadores amanhã. Na sequência, os preços devem voltar a subir. Porque quando a gente contabiliza essas perdas sul-americanas, a gente está falando de uma perda na safra global de soja de 10%, tá? 10% a menos de oferta a ser entregue para essa temporada. E eu já falei mais de uma vez para vocês aqui no Bom Dia Agro. O mercado de soja dependia de uma safra saudável da América do Sul nesta temporada 2021-22 para reequilibrar as suas relações de oferta e demanda. E por isso, nós vemos um desequilíbrio dessa relação ainda acontecendo, e segundo o Cristiano Palavro, a relação de estoque-consumo é a mais baixa da década. O Cristiano Palavro, que é diretor da Pátria Agronegócios, esteve conosco ontem aqui no fechamento de mercado, fazendo esse alerta. E caso tudo isso se confirme, e a gente vê a confirmação, a gente vê os campos sofrendo agressivamente ainda com as condições climáticas, e a contabilidade, né, do que já foi colhido muito aquém do esperado, salvo o estado do Goiás, que é um ponto fora da curva,
Ontem, inclusive, eu participei de uma live no perfil AgroNKT, NTK, enfim, é o Nestor Kassai, lá de Jataí, no Goiás, me convidou para fazer essa live para falar de mercado de soja, para falar de mercado de milho, e ele falava que Goiás está colhendo uma safra ok, algumas regiões do estado colhendo aí médias de produtividade jamais alcançadas. Então, o estado do Goiás a sorte, a boa notícia da safra 21-22 do Brasil é o estado do Goiás, né? Os demais estados ou perderam com a seca ou perderam qualidade com o excesso de chuvas. Então, isso vai continuar batendo na porta da Bolsa de Chicago, mas mais do que isso, já tem promovido esse deslocamento da demanda para os Estados Unidos. E isso tem um efeito muito forte nos preços em Chicago. Então, mesmo que amanhã nós vejamos um movimento intenso de realização de lucros, caso esses boletins venham trazendo aí condições de uma safra maior do que o mercado espera e do que sabemos que é, né? Ou que será, melhor dizendo, a gente vai ver essa condição aí ainda pegar firme para os preços, tá? Então, estão demandando os compradores mais soja norte-americana, onde há maior volume disponível e onde os preços tendem a ficar mais competitivos, dadas as altas dos nossos prêmios por aqui e dessa disputa com a demanda interna. Então, respondendo o Paulo Douglas Correia sobre a soja de R$200, é completamente factível que os preços se mantenham nesse patamar, mas eles vão passando por movimentos de correções, até porque o comprador vai também ficar meio reticente diante de algumas referências de preços, né? Mas vai precisar comprar. Então, a gente vai ter um mercado ainda bastante volátil à frente. Tem a questão cambial, que vai impactar diretamente na formação das suas cotações. Então, Chicago mantém essa tendência de alta, esse viés de alta, segundo os especialistas. Os prêmios continuam subindo e a gente precisa entender, portanto, como é que a gente vai olhar para tudo isso, né? Então, vamos acompanhar, vamos entender que essa semana é uma semana de relatório e a semana de relatórios ela é uma semana mais volátil, de mais ajustes, de mais correções, e vamos entender como a demanda vai se comportar. Ontem, os Estados Unidos, pelo USDA, divulgaram uma nova venda de 507 mil toneladas de soja. Isso é um volume muito bom para esses anúncios de vendas diárias. Desse total, metade da safra 21-22, metade da safra 22-23, para destinos não revelados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer China, provavelmente, né? O mercado especula muito ser a China a compradora dessas 507 mil toneladas. O que isso significa? Isso significa que a China não está só comprando soja para embarques mais longos, como setembro, outubro nos Estados Unidos, como nós vimos acontecer na semana passada, mas começou a comprar soja com embarques mais curtos, da safra 21-22, que lembrando vai até 31 de agosto, o ano comercial dos americanos. Isso mostra que eles estão já olhando os Estados Unidos como uma alternativa importante de origem, justamente porque nós temos pouca disponibilidade de soja aqui. E nós já embarcamos, né? Nossas exportações já somam no janeiro todo, comecinho de fevereiro, 4 dias úteis, 2 milhões e 800 mil toneladas de soja, quase 2 milhões e 900 mil. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de um aumento de 2 milhões e 300 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado, quando nós exportamos neste mesmo intervalo 450 mil toneladas. Por que isso? Ou 500 mil toneladas, algo nesse sentido. Por quê? O ano passado nós também não tínhamos soja, né? Nós tínhamos menos soja ainda porque o plantio atrasou demais, a colheita atrasou demais e nós não tínhamos soja para embarcar. Mas se a gente comparar com 2020, a gente vai ver que o número de 2022 também está acima da média, e 2020, que é um ano mais onde a comparação é mais justa. Então, perceba, a gente tem um quadro de variáveis bastante positivas, mas as coisas podem mudar? Podem, dependendo dos números que vão chegar, dependendo do comportamento dos fundos investidores, dependendo do câmbio, dependendo dos prêmios, dos compradores, desse deslocamento da demanda, mas os analistas acreditam que mesmo com o deslocamento da demanda, a gente ainda vai ver
um mercado bastante firme aqui no Brasil, com cotações em patamares bastante elevados e que remuneram bem o produtor. O que é o salvo, né, nesse ponto? É a questão da rentabilidade para a safra 2022-23, que pode e deverá ser menor por conta dos altos custos esperados para 2022-23, tá certo? Bom, senhoras e senhores, são 9 horas, 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já já, às 10 horas, a gente vai entrar com um conteúdo bastante interessante. Então, hoje já era mesmo esperado para ser uma edição mais curtinha do Bom Dia Agronegócio. Só passando rapidamente pelo milho, abrimos o dia na B3, operando em campo misto, sem grandes novidades. A gente está falando de uma cotação de R$ 99,33 para março, estável, subindo 0,02%, e o julho, 91,83, com baixa de 0,2%. Perceba, né? Os primeiros contratos mais elevados, falta milho, ou temos uma oferta apertada, melhor colocarmos dessa forma, enquanto ali para já maio, junho, julho, vamos olhar para a nossa safrinha, saber o que a gente vai colher efetivamente, por isso temos patamares um pouquinho mais baixos, mas ainda assim acima dos R$ 90 por saca, que são preços também bastante interessantes. Já não compensa tanto importar milho, os preços estão chegando aqui bastante elevados, a gente está falando de mais de R$ 100 por saca, então atenção, tá? Mercado de milho tem baixa liquidez agora, compradores e vendedores bastante retraídos, tentando entender para onde vão essas cotações e como é que os negócios podem voltar a fluir. Para concluir o nosso Bom Dia Agronegócio de hoje, ministra Tereza Cristina da Agricultura testou positivo para a Covid-19, então é possível que ela não estará, possível não, ela já colocou no Twitter que está cancelando os seus compromissos presenciais, como era o caso da sua presença na Show Rural Copavel, que acontece lá em Cascavel, no Paraná, inclusive onde estará a nossa equipe. Guilherme Dorigatti já segue seu caminho ali para Cascavel para nos trazer todas as informações direto de lá, de uma das maiores feiras agropecuárias do país, que é a Show Rural Copavel, e ministra Tereza Cristina, que estaria lá, não estará, pois testou positivo para a Covid-19. Ok? 9 horas, 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Amanhã prometo estar com vocês a partir de 8h30, 8h40, que é o nosso horário habitual, tá certo? Eu agradeço muito pelos comentários, pelas perguntas. Aquilo que eu não respondi hoje, prometo respondê-los amanhã sem falta. Combinado? Senhoras e senhores, boa terça-feira para vocês. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta a se encontrar, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.